Progressão aritmética é um conceito matemático muito aplicado em várias áreas de conhecimento da humanidade. Mas o que é uma progressão aritmética? Para começar, você tem que entender que progressão aritmética ela é uma sequência numérica. E essa sequência numérica tem termos, ou seja, tem termos numéricos. Cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor somado a uma constante chamada razão da progressão aritmética. Seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Esse conceito de progressão aritmética ele é muito utilizado em várias áreas, como eu falei. É aplicado em funções do primeiro grau principalmente, tá legal? E aparece muito em prova de concurso público. Então nós vamos ver alguns exemplos de progressão aritmética nessa aula e nós vamos entender também o que é termo geral da progressão aritmética. Observe bem esses exemplos aqui, ó. Olha para esse primeiro exemplo aqui. Temos uma sequência numérica onde o primeiro termo da nossa sequência é 5, tá vendo? É assim que a gente chama, A1, ou o primeiro termo, beleza? O segundo termo é 7, o terceiro termo é 9, o quarto termo é 11 e assim sucessivamente. Essa sequência ela continua infinitamente. Essas reticências aqui representam isso, tá vendo? Observe que se ao 5, tá vendo? Somarmos a razão 2, a gente obtém o 7, que é o próximo termo. Se ao 7, ao somarmos a razão 2 de novo, vamos obter o terceiro termo, que é 9. Se a esse 9 somarmos a constante 2, vamos obter o próximo termo, que é 11, tá vendo? Então, essa sequência numérica, ela atende à definição de progressão aritmética, tá bom? Então, se eu quiser, por exemplo, calcular o termo geral dessa progressão aritmética, ou seja, uma expressão que represente o último termo dessa progressão. Bom, é bem tranquilo, temos uma fórmula para utilizar. É possível encontrar uma expressão algébrica que represente o termo geral ou o último termo dessa sequência aqui, que é infinita. Já sabemos que o primeiro termo da nossa sequência é 5 e que a razão da progressão aritmética, ou seja, a constante que está sendo somada para obter os próximos termos, é 2. Então, nós vamos encontrar uma expressão algébrica que nos permite encontrar o termo geral dessa progressão aritmética. O número de termos dessa progressão aritmética é n. Ou seja, mas Luiz, a progressão aritmética ela não é infinita? Sim, então ela tem n termos, ok? A fórmula do termo geral é bem tranquila, é essa daqui, ó. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Portanto, substituindo todos os valores que nós temos aqui, nós vamos ficar com a n igual a 5 mais n menos 1 vezes a razão, que é 2. Aplicando aqui a propriedade distributiva, tá vendo? Nós vamos encontrar a seguinte expressão, a n igual a 5 mais 2n menos 2, ou seja, 5 menos 2, ó, nós vamos obter 3 mais 2n. Ou seja, pessoal, o último termo ou o termo geral dessa sequência numérica é dado pela expressão 3 mais 2n. Acabou aqui, ó. Então, nós encontramos o que chamamos de termo geral ou último termo da progressão aritmética. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o termo dessa sequência aqui que ocupa a posição 100, ou seja, se eu quiser saber qual é o centésimo termo. Então, nós queremos calcular o A100, tá bom? Então, basta substituir n por 100. Então, vamos obter 3 mais 2 vezes 100. E com isso, nós vamos descobrir que o centésimo termo da sequência é o número 203. Porque resolvendo essa expressãozinha aqui, não é? Ó, 2 vezes 100 dá 200, mais 3, 203. E com isso, é possível você encontrar qualquer termo dessa sequência numérica que foi o exemplo 1 aqui. No segundo exemplo, nós temos também uma sequência numérica, onde o primeiro termo da nossa sequência numérica é o menos 4, tá vendo?
E a razão, observe que nesse caso aqui, a razão é 3. Como é que a gente faz para descobrir a razão? Bom, você pode pegar qualquer termo, desde que não seja o primeiro, né? Por exemplo, pega o segundo termo aqui, que é menos 1, e subtrai o antecessor. Ou seja, se eu fizer menos 1 menos 4, nós vamos obter a razão, que vai ser 1. Quer dizer, que vai ser menos 1 mais 4, que vai dar 3, ok? Então, a razão dessa progressão aritmética aqui é 3. É a constante que está sendo somada a cada um dos termos para você obter o próximo. Interessante também você observar, se você pegar o termo 5 e subtrair 2, você também encontra a razão. Aqui, ó, 5 menos 2, você vai obter 3. Ou seja, se você pegar qualquer termo de uma progressão aritmética e você subtrair o seu antecessor, você vai encontrar a razão. Bom, vamos encontrar então o termo geral da nossa progressão aritmética. Qual é a fórmula do termo geral mesmo? A fórmula do termo geral é essa daqui, ó. AN igual a A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Substituindo todo mundo que nós temos, nós vamos ficar com AN igual, o primeiro termo é menos 4, o N, a gente vai deixar em N mesmo, que a gente sabe que a sequência é uma sequência infinita, e a razão é 3. Aplicando a propriedade distributiva aqui, ó, tá vendo? Muito importante você conhecer a propriedade, saber aplicar a propriedade distributiva, é claro. Vamos ficar com menos 4 mais 3n menos 3. Ou seja, o termo geral dessa sequência é dado pela expressão 3n menos 7. Está aí. Então, se você quiser encontrar qualquer termo dessa progressão aritmética, basta usar essa expressão algébrica aqui. Por exemplo, eu quero saber qual é o termo dessa sequência que ocupa a posição de número 250. Então, basta você utilizar aqui, ó, A250. No lugar de n, vamos colocar o número 250 e nós vamos encontrar o termo que ocupa a posição de 250, que vai ser aqui, ó, 3 vezes 250, 750. 750 menos 7, nós vamos obter 743. Portanto, nesta sequência, se você continuar com essa sequência aqui, o número que vai ocupar a posição de 250 é o número 743. Vamos para o próximo exemplo? Bom, no exemplo 3 que eu apresento a vocês aqui, o primeiro termo da nossa sequência é 100, o segundo termo é 96, o terceiro 92, 88 e assim sucessivamente. Então, já escrevi aqui, ó, primeiro termo 100. A razão, nós podemos obter a razão subtraindo, ó, 96 menos 100. Tá legal? Você vai encontrar a razão. Ou, se você quiser, pode ser 92 menos 96. Você também vai encontrar a razão, que é menos 4, tá bom? Ué, Luiz, mas a razão de uma progressão aritmética pode ser negativa? Pode ser negativa e aparece muito, ok? Portanto, nós vamos calcular agora o nosso termo geral, que é dado pela fórmula AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos substituir todo mundo que nós temos? A n, eu não sei, eu quero saber, que é o termo geral. O primeiro termo da nossa sequência é 100. A quantidade de termos nós vamos deixar n mesmo. E a razão é negativa, é menos 4. Agora nós vamos aplicar aqui, ó, a propriedade distributiva, aquele menos 4 que você está vendo ali, ele vai multiplicar o n e também vai multiplicar o menos 1. Então, nós vamos ficar com 100 mais menos 4n mais 4. Portanto, o termo geral da nossa sequência é dado por 104 menos 4n. Tá aí. Então, se você quiser saber qualquer termo futuro dessa sequência aí, basta você utilizar essa expressão algébrica aqui, ó, tá vendo? Colocando no lugar de n a posição que você quer. Quer saber qual é o milésimo termo dessa sequência? Basta, no lugar de n, vou fazer aqui no cantinho, ó, você colocar 1000, tá vendo? Então, você vai ficar com 104 menos 4 vezes 1000. Aí você vai encontrar, só você fazer a conta, você vai encontrar o termo que ocupa a posição de número 1000. Uma outra dica muito legal também envolvendo progressão aritmética, que pode cair na sua prova, é a classificação de uma progressão aritmética. A progressão aritmética pode ser classificada como crescente, decrescente ou constante. Quem vai nos dizer isso
vai ser exatamente a razão. Se a razão for positiva, ou seja, maior que zero, ela é crescente. Se for negativa, ela é decrescente. E se ela for igual a zero, é constante. No primeiro exemplo que eu apresentei para vocês aqui, ela é uma progressão aritmética crescente. Por quê? Porque a razão ela é 2, razão positiva, então progressão aritmética crescente. No exemplo 2, a razão é 3, também progressão aritmética crescente. Agora, já no exemplo 4, esse exemplo aqui, ó, que o primeiro termo é 100, o segundo termo é 96 e assim por diante, ela já é classificada como uma progressão aritmética decrescente. Por quê? Porque a razão dela é menos 4, razão negativa, progressão aritmética decrescente. Muito importante você saber esse conceito pode aparecer em provas. Luiz, e a progressão aritmética constante? Bom, a progressão aritmética constante é quando todos os termos são iguais. Um exemplo para você aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? 3, 3, 3, 3, isso continua infinitamente. Todos os termos são iguais, isso significa que a razão é zero. Se você pegar cada termo e você somar a constante zero, você vai obter o próximo. 3 mais 0, 3. 3 mais 0, 3. 3 mais 0, 3. E assim infinitamente. Então é muito fácil você classificar uma progressão aritmética. Gostou dessa aula? Essa aula foi importante para você? Inscreva-se no nosso canal e dê um like. Grande abraço, até o próximo encontro.